Você já parou para pensar qual é o motivo verdadeiro de você ter começado a tocar um instrumento, se interessado por isso? Ou melhor, não largado de mão quando tudo queria fazer você desistir, beleza? Eu sou o Serafim, eu sou compositor, professor de música e também mestre em musicologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre as motivações para se fazer música hoje. O que é que segura uma pessoa de não desistir, o que é que faz ela querer aprender um instrumento. Eu não tô falando aqui de músico profissional não, tá? Qualquer pessoa que tem algum tipo de habilidade, consegue usar ela na música, é o músico que eu tô considerando aqui, pelo menos para esse vídeo. O problema é que a grande maioria dos iniciantes desiste antes mesmo de conseguir tocar aquilo que quer tocar. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui. Agora os outros, por que não desistem? Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te falar por que eu pessoalmente não desisti e qual é que é pra mim o grande motivo que prende todo mundo que faz música na música. Ok, vamos começar bem óbvio. A primeira motivação é dinheiro. Dinheiro é fundamental. Muita gente desistiu da música, eu vi gente desistindo porque não conseguia fazer dinheiro suficiente, seja tocando em barzinhos de noite, fazendo banda cover, tocar em casamento, banda baile, são ideias, nichos que pelo menos dão um pouco mais. Mas os músicos que fazem música experimental, quem faz música autoral, geralmente é um grande problema isso. Mas todo mundo que parte, aprender um instrumento, se apaixona por isso e quer dedicar sua vida para isso, precisa aprender a resolver o problema básico. É uma equação, é equacional assim. Você tem que ter dinheiro para sustentar isso. Ou alguém vai sustentar para você. Na cabeça de muitas pessoas, se eu vou fazer música, ou pelo menos se eu vou fazer música de verdade, sério, eu preciso ganhar algum dinheiro, não só gastar dinheiro aprendendo, etc, etc. Não tô falando dos casos raros de gente que é muito rica e que pode gastar dinheiro para aprender o que quiser e tem tempo para isso. Tô falando da grande maioria que não tem tempo nem dinheiro. Então acaba que o esforço para aprender um instrumento é tempo gasto, né? Então você precisa ressarcir aquilo e isso acaba gerando um estresse mental para todo mundo e acaba sendo uma motivação tanto para seguir a música e, como vocês podem ver, também para desistir dela. Dinheiro não é para muitos de vocês o motivo principal, não é? Então eu quero incluir um conceito aqui agora. Existem vários motivos, são motivos diferentes e eles estão às vezes em camadas de prioridade diferente, um é mais prioritário que o outro. O que é mais importante pra você, ou quais são mais importantes pra você? Comenta ali embaixo. Fama. Fama. Reconhecimento das pessoas e reconhecimento a um nível muito alto. É sim uma ideia romântica e eu acho uma ideia antiquada e equivocada. Porque a maioria das pessoas simplesmente, matematicamente, não podem ser astros pop. Eu, quando era bem jovem, estava começando a aprender violão. Ainda que eu tivesse um pezinho no chão, eu tinha sonhos assim de ser hiper famoso. Eu acho que muita gente tem, é muito normal isso. Isso inclusive leva algumas pessoas a terem sucesso. Mas às custas de quê? Às custas da grande maioria que tenta e se frustra tentando fama. Que hoje em dia acontece por meio do cenário pop. A gente vive num sistema, isso aqui é estrutural. Se você vai fazer música, tem certos caminhos que você pode ir. Você pode ser um músico de orquestra, sabe, produtor musical. Mas o que pega na mente da maioria dos adolescentes, e pelo menos foi assim comigo, é ser um astro ou do rock ou do pop da música que o pessoal tá ouvindo e fazer shows em estádios para milhares de pessoas. Então tem alguma coisa sobre a fama, sobre ser reconhecido na sociedade, que a música de fato proporciona isso para 0,00001% das pessoas que tentam música. Então 100% das pessoas que tentam música, ou pelo menos uma grande parte, acaba caindo na armadilha de que vou tentar também, eu só vou me esforçar bastante. A terceira motivação é um pouco controversa, mas me deixa explicar depois que eu falar ela. Sexo. Talvez fosse mais preciso eu falar de amor romântico, relacionamentos. Por que isso seria uma motivação para música? Essa eu entendo que é um pouco mais difícil de entender ou de aceitar e pode ter aqui uma divisão aqui entre a audiência de pessoas de sexo masculino ou sexo feminino que podem pensar muito diferente sobre essas coisas. A ideia básica aqui é que ser um músico atuante, assumir aquele lugar do palco, especialmente se você é um vocalista, se você está no centro das atenções, guitarristas, etc. Você é mais visto, é mais bem visto, e isso pode significar que você também fica mais atrativo aos olhos de parceiros em potencial. Isso não é exatamente a mesma coisa que fama, mas está muito relacionado com o que a gente falou no caso de fama. Enquanto que fama geralmente tem essa ideia romântica de algo global, assim, você ser um super deus, aqui é um pouco mais modesto.
Qualquer pessoa, mesmo que não fosse famoso, poderia tocar um violãozinho meio mal tocado numa festa onde tem gente que não conhece música e impressionar as pessoas. Enquanto impressiona, aprisiona o olhar das pessoas por um tempo e às vezes isso é o suficiente para que você seja mais bem cotado nessa nossa competição para ver quem fica com quem e quem quer ficar com mais pessoas ou quem é mais atrativo que outra pessoa, etc. Tem sim um fundamento biológico por detrás disso. Eu vou trazer aqui algumas ideias mas bem básicas mesmo, só para fundamentar isso. Segundo a teoria da evolução do Darwin, a competição pela sobrevivência pode se dar dentro de uma mesma espécie. Entre os, por exemplo, machos que competem entre si por uma fêmea, mas também com essas fêmeas que selecionam quais traços que são mais interessantes desses machos, entende? Então as coisas estão sendo selecionadas tanto por machos que competem quanto por fêmeas. Isso, claro, dependendo da espécie, é um assunto complexo. Não vou entrar muito a fundo aqui. No livro A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, Charles Darwin concluiu em 1871 que a seleção sexual pode ter influenciado o aperfeiçoamento de habilidades artísticas. Esses traços, como habilidades artísticas, seriam inúteis se não fosse essa ideia de que existe alguém, fêmeas, por exemplo, da espécie, selecionando porque acham aquele traço mais interessante, o que faz com que seja um traço, de certo modo, adaptativo. Quem tem esse traço de maior habilidade tem mais chances no cenário romântico. Exemplo clássico aqui é o pavão. Pensa na espécie do pavão real. Ele tem um rabo enorme, aquilo é absolutamente inútil e atrapalha a sobrevivência dele. A ideia aqui é que aquilo está sendo selecionado como um traço atrativo para o acasalamento justamente porque, olha, eu sou pavão, eu consigo ter essa coisa enorme que não serve pra nada e eu sobrevivo, mesmo assim. Então eu devo ser bom. Inclusive agora mais recentemente surgiram mais algumas evidências que vão no sentido de dar suporte para essa hipótese já antiga do Darwin de seleção sexual. Benjamin Charlton, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, acaba de fazer um experimento muito interessante. Num experimento de 2014, realizado com mais de 1.400 mulheres, ele parece que comprovou que no período mais fértil do ciclo menstrual, essas mulheres tinham preferência de ficar com pessoas que eram compositores de música mais complexa. Isso não tem nada a ver com preferências de parceiros a longo prazo, mas sim parceiros a curto prazo. Compositores de música um pouquinho mais complexa, ou que demonstrava maior dificuldade, pareciam ganhar nesse aspecto. Calma, eu sei que é controverso, é só um estudo e isso pode estar motivando essa pessoa a seguir na música ou ver valor na atividade musical, porque ela também vê outros valores, ela gosta da música por outros motivos, mas o que eu tô falando pra vocês é realmente mais inconsciente. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas esse valor social a mais que elas ganham ou no cenário de relacionamento amoroso pode sim ser um plus. Por fim, a ideia é muito básica. Ser um músico, assim como ser um astro de cinema ou fazer teatro, te coloca em palcos ou em certos campos de exposição onde você é o centro das atenções e você pode se pavonear com as suas habilidades e isso te dá ingresso te dá certas facilidades. As pessoas não costumam pensar sobre isso, mas, gente, é real, isso acontece. Agora, uma quarta motivação para você seguir na música e entrar nela é a simples autossuperação. O que eu quero dizer com isso? É básico, é a vontade de você melhorar na música, então é você sentir que você está ficando melhor em uma habilidade que antes era difícil. Então é um desafio e você tem aquela coisa positiva de eu estou conquistando um desafio, estou ficando melhor. Então também envolve a ideia de produzir obras musicais, por exemplo, você é muito produtivo, então produzir uma obra, produzir outra, um álbum, um disco, uma música, outra, e delas serem boas, comparado à música de outras pessoas. Então tem sim um fator competitividade aqui. É você querer ser melhor que o outro, mas ao mesmo tempo é querer provar a si mesmo diante do material musical. Então, diferente de dinheiro, fama ou sexo, quem gosta disso, quem se motiva por isso, se motiva pela música mesmo, pela música em si mesmo. Uma pessoa que está fazendo música pela motivação de se autossuperar é aquela pessoa que é talvez o nerd da música, digamos assim. Ele vai estudar todos os dias e não tem aparentemente um motivo porque essa pessoa pode não estar se dando bem, até mesmo na sua vida social, mas ela tem uma obsessão em ficar melhor e se desenvolver naquilo e produzir coisas objetivas no mundo, trazer músicas ao mundo, de certo modo. Talvez uma palavra aqui interessante seja perfeição. Música tem muito disso, infelizmente, mas tem muita gente buscando a perfeição de uma maneira que realmente acaba no meio do caminho trazendo músicas boas pra gente, né? É uma coisa ruim
que traz coisas boas também. Como tudo na vida é complexo. O perfeccionismo em si mesmo e simples vontade de querer melhorar por querer melhorar e querer fazer música porque você gosta da produção musical, às vezes isso também não é o suficiente. Por fim, o último motivo que eu coloco aqui é o prazer. Ou melhor dizendo, não é qualquer prazer não, é o prazer especificamente musical, que é o que é isso? É aquele tipo de prazer, de coisa boa que você sente, mas só quando você está envolvido e muito envolvido com a atividade musical em si mesmo. Esse talvez fosse o motivo mais óbvio, é um dos motivos mais simples, mais humildes, mas eu acho que talvez seja realmente o mais importante, por isso que eu deixei ele por último. Diferente da vontade de autossuperação, de ficar melhor na música, você tá motivado pelo prazer que ela te dá. Você pode ser um músico ruim, medíocre. Essa parte objetiva de que a sua música sai e num gravador ela soa desafinada, não soa aquilo tudo, essas coisas talvez não importem tanto. Importam, mas talvez não importem tanto. O sentimento de prazer da música não tá 100% ligado com o quão bom você é ou quão técnico você é na música. Não é porque você estudou sua vida inteira que o seu prazer é muito, muito superior do que uma pessoa que começou há 2, 3 anos. Depende de muitos fatores, depende do que você está fazendo. Se você é um cara que se dá bem com música, mas está todo estressado porque tem que apresentar um concerto ou ganha mal, etc., talvez no momento da música você não consiga tirar proveito dela, não consiga entrar no estado mais brincalhão talvez, de brincar, aceitar os erros. Isso parece pueril, né? Parece coisa de criança falar isso às vezes. Mas é talvez a coisa mais importante, porque tem 2 níveis aqui que dá pra gente diferenciar só ao falar do prazer especificamente musical. Esse prazer é uma sensação, então ele é algo subjetivo, não é algo que você pode externalizar, e cada um sente o seu, sozinho, isolado. Numa mesma música pode ser ruim pra aquele músico e pode ser bom pra mim. Eu tô sentindo isso. Agora, você pode pensar nisso como uma coisa mais superficial mesmo. É uma sensação de um leve entretenimento. E o músico também, ele pode estar ali tocando e, pô, isso aqui é interessante, tocar com os meus amigos, as pessoas estão se divertindo, essa música é interessante, eu estudei pra fazer isso, legal, legal, legal. Quando você vê, você está envolvido com a atividade, fica uma coisa interessante, fica agradável. Agora, eu não acho que isso é profundo o suficiente para segurar alguém na música. Então, esse sou eu e essa é a minha real opinião sobre qual é o motivo mais importante e qual é aquele que te segura na música. É esse motivo 5 que eu falei, o prazer, mas não é uma coisa superficial, é uma coisa intensa e profunda. Existe uma experiência subjetiva com a música que é muito, muito, muito mais profunda. Eu senti isso, muita gente sentiu isso e foi amor à primeira vista. Uma vez que você sente isso, que talvez a melhor maneira moderna, talvez, de resumir, em poucas palavras, seja estado de fluxo. Um conceito aí de psicologia positiva, pesquisa aí. Mas você entra em fluxo com a sua atividade, você pode entrar em fluxo com qualquer atividade, mas o fluxo musical é muito diferente para mim. Diz aí no comentário se você sente, se você faz música também e sente essas sensações, se você encontra essas sensações de fluxo também em outras atividades, se é tudo igual. Pra mim não. Pra mim música é uma atividade especial. Eu diria até que é uma tecnologia pra te deixar em estado de fluxo, um fluxo musical muito interessante. Não tenham medo, quando eu digo estado de fluxo, eu simplesmente quero dizer que você está tão envolvido com fazer música que você esquece de si mesmo. Que literalmente as coisas parecem que o tempo funciona de um jeito diferente. E a música fica muito legal, porque tudo fica intenso. Se é emocionante, você chora. Se é energia, você se energiza. É realmente uma coisa muito mais impactante do que um mero entretenimento de estar fazendo música. E isso não acontece toda hora. Isso só acontece quando você realmente se permite deixar levar, se deixar fluir pelo que você está fazendo. E sim, precisa algum preparo nisso, né? Você tem que estudar. Mas eu gosto de dizer aqui no canal que esse é um tipo de sentimento que é acessível tanto para pessoas que estudaram muito quanto para pessoas que estudaram pouco e são iniciantes. E por um outro lado, pessoas que estudaram muito, mas nunca se envolveram, por exemplo, com essa coisa do estado de fluxo, com questões de improvisação musical, de se deixar levar, às vezes também não conseguem se conectar com essa realidade. Teve um momento da minha vida, pessoal, que por questões como não tenho dinheiro, não tenho fama, tem uma série de problemas psicológicos que me impedem de, tipo, usufruir daquela questão romântica da música, etc. Tipo, pra mim não funciona. Eu tava num momento assim,
E do ponto de vista do meu autoaperfeiçoamento, de tentar evoluir na música, de tentar ficar melhor, tudo estava horrível pra mim. Eu tava, além de não ter essas coisas todas, fama, sexo, etc., eu também não conseguia melhorar o que eu queria. Eu não afinava direito a minha voz e isso me incomodava muito. E eu era muito teimoso também, então nada disso ajudou. Foram momentos muito chatos, de muita ansiedade, onde eu quase desisti da música mesmo. Então, o que me segurou foi às vezes uma pequena experiência no qual eu tava sozinho no meu quarto, tava improvisando e de repente entrei nesse estado de novo. Eu fui além da superfície. Eu esqueci de mim mesmo, tava... A música tava acontecendo e de repente eu abri os olhos e acabou. Eu abri os olhos e... Uau! É por isso que eu sou músico. É isso que eu faço. E eu quero fazer isso de novo e quero, mais que isso, eu quero ensinar outras pessoas a chegarem lá, digamos assim, porque eu percebi que esse sentimento era independente de dinheiro, reconhecimento, fama, relacionamento amoroso e mesmo de você ser um músico muito, muito técnico. Eu tinha que saber alguma coisa e eu era um músico, já sabia várias coisas naquele momento, mas não era um músico muito técnico que dominava as coisas. Ainda assim, eu vim descobrir que outras pessoas têm dificuldade de entrar nesse estado e eu tenho uma excessiva facilidade. Na verdade, eu prefiro estar nesse estado do que estudar, o que é um problema. Então, pessoal, quando eu falo de prazer e prazer especificamente musical, a palavra prazer engana porque não é só prazer, não é tão baixo assim, não é hedonismo. O que você tem aqui na minha sensação é que eu descobri quase que um outro estado de consciência, quase que um outro mundo musical onde eu me sinto bem. E eu me sinto bem, não é que eu tô confortável separado das coisas, estou bem, mas eu tô bem em ação. O meu pensamento tá mil, a minha cognição tá no máximo da sua capacidade, a minha imaginação tá no máximo da sua capacidade e a minha sensibilidade tá muito aguçada, inclusive para sentimentos. É intensidade. Eu sou intenso, eu gosto de intensidade. E música é uma coisa muito intensa, especialmente se você improvisa. Então, esse é um resumão. Aqui estão todas essas nossas motivações para fazer música, para seguir fazendo música e para não desistir da música. Isso é da minha opinião pessoal. Eu preciso que você me diga que motivação você acha que eu esqueci, que não é nenhuma dessas e que eu deveria mesmo ter falado. Coloca aí no comentário, se inscreve no canal, compartilha. Vamos fazer uma comunidade aqui, pessoal, de discussão mesmo. Quer criticar? Pode criticar, falar bem. Perguntem coisas, ok? Vamos se comunicar. É isso aí. Serafim, saindo fora. Por aqui dessa vez. Tá. Eu vou ficar sentado, essa ideia não rolou.